Luiz Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o sexto episódio de House of the Dragon, que foi um episódio que trouxe algumas informações super interessantes, mas também acho que um final polêmico. Vocês sabem que eu gravo isso antes de ir ao ar, então eu não sei ainda como foi a reação do Twitter, e eu vou falar de todos os detalhes com certeza, inclusive desse final. Lembrando que semanalmente estou falando de House of the Dragon aqui no canal, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Então eu vou começar falando sobre o que acontece com os verdes, depois os pretos e depois os arcos mais isolados, como Harrenhal e a Jane ali, porque tem muita coisa importante pra gente conversar e prestar atenção. Esse episódio, ele é um episódio muito de direcionamento de questões importantíssimas e inclusive de cenas impactantes que eu sei que vocês estão com muita vontade de ver. Bom, gente, esse episódio eu tenho que começar falando que eu acho que a Alicent, ela nunca foi tão humilhada na vida dela. E tipo assim, não foi, ai, pela Rhaenyra, foi pelo filho dela. Já tinha achado o término ali do Cole constrangedor, mas sério, o que o Aemond fez aqui nesse episódio, sinistro. Mas enfim, antes da gente adentrar no episódio, eu queria também pontuar, né, porque vocês acabam comentando que eu não falo, mas é que eu pretendo trazer um vídeo sobre a abertura, um geralzão, quando ela estiver finalizada. Mas nesse episódio a gente vê que eles adicionam ali Pouso das Gralhas, né, então tem já a Batalha da Vhagar e da Meleys, né, em destaque, e algumas pessoas ali com os corpinhos no chão, porque morreram muitos homens lá, inclusive é uma pauta para esse episódio. E falando em homens, né, e exército crescendo, a gente inicia esse episódio com os Lannister chegando ali em Dente Dourado. Só para dar um contexto geográfico, é a fortaleza das terras ocidentais, então ela permite a travessia entre as terras ocidentais e as terras fluviais. E é a sede da Casa Lefford, que oferece aí seus 500 cavaleiros. E o Lannister que chega ali, não sei se vocês lembram, é o Jason, que é o irmão do Tywin. O Tywin, ele faz parte do Conselho Verde, só que o Jason, ele já tinha aparecido lá na primeira temporada, quando o Viserys estava procurando um marido pra Rhaenyra, tanto que a Rhaenyra, ela dá meio que uma humilhada ali nele. Resumindo, né, essa guerra dos ex da Rhaenyra, tudo, tô brincando, todo mundo triste, parece o Drake e o Chris Brown lá com a Rihanna, tô brincando. E ele também dá uma humilhada lá, falando, né, que eles têm 1000 cavaleiros e mais arqueiros do que eles imaginavam, e fala que daria sequência, né, se o Aemond encontrasse com eles e seguisse com a Vhagar, porque daí eles adentram, né, terras que a Rhaenyra ali também tem tentado certo acordo. E a gente entende esse contexto melhor, principalmente quando a gente tá ali na cena do conselho. O Aemond fica putíssimo, porque ele fala que ele não é cachorrinho pra ser chamado assim. Tanto que quando ele manda o Cole seguir pra Harrenhal, ele até fala que ele iria se juntar a eles quando fosse o momento certo. O poder já subiu bem aí a cabeça. Mas verdade seja dita, uma das coisas que a gente vem falando aqui ao longo dos episódios e vendo os comentários de vocês também, é que os verdes, eles são muito organizados, né? A gente vê eles sendo bem estratégicos com relação à guerra, e aqui não é diferente, né? Tanto que o Aemond, ele fala que ele quer derrubar com o bloqueio de Guela, que seria justamente para que as mercadorias não passassem e causasse o que causou ali no povo. A gente vê uma grande revolta instaurada ali no episódio, e para isso ele quer se juntar à Triarquia. Para quem não se lembra, a Triarquia, ela teve muito destaque na primeira temporada. Foi aquela guerra que o Daemon se uniu ali ao Corlys e eles mataram o Engorda Caranguejo, e depois de um tempo teve outra guerra com a Triarquia, logo depois da morte do Laenor, tanto que a Rhaenys falou que ela passou o luto sozinha e foi o que fez ele ficar desacordado, e que o Alan inclusive salvou ele, né, que é o que a gente tem visto muito nessa segunda temporada, essa gratidão, né, esse início de relação aí dos dois. Só que eles falam que se unir à Triarquia faria com que eles ficassem muito próximos das águas deles, porque eles fazem parte das cidades livres. Então tem que pensar também que essa guerra, ela tem que ser estratégica das casas que você quer se unificar, e se unir a eles, isso faria talvez uma dívida ali futura, né, e poderia colocar um inimigo muito próximo ali de King's Landing. Então é algo que eles também têm que pensar à frente, mais ou menos que nem, por exemplo, o negócio ali dos Frey, né, eles queriam Harrenhal pra eles no final da guerra, não era algo pra agora, mas era algo a ser negociado. E outra informação importante que mostra ali no conselho é que os Greyjoy não responderam, e eles chegam a cogitar da Alicent casar, né, de oferecer algo muito similar ao que o Aemond fez ali no final da primeira temporada, quando ele ficou prometido para uma das filhas do Baratheon, para ele conseguir a aliança ali, quando deu toda a treta com o Luke.
E aí, né, como eu tinha comentado, ele manda o Cole pra Harrenhal, mas eu acho que a gente tem uma informação importante aqui, porque ele fala que demora uma quinzena, ou seja, 15 dias. Ou seja, muito provavelmente, né, a chegada ali seria pro final da temporada. E assim, gente, essa reunião do conselho, ela é extremamente importante, porque são, sim, direcionamentos para cenas que vão ser importantes aqui para Dança dos Dragões. E me deixa até cabreira, porque elas meio que estão caminhando juntas para acontecer. Eu não acho que elas vão acontecer de fato em conjunto. Talvez eles tragam essa parte de Harrenhal primeiro, mas são duas construções e direcionamentos extremamente importantes. E aí, depois que termina essa reunião, a gente vê quando começa a humilhação da Alicent, né? Porque ela é demitida. Quando eu vi o teaser, eu achei que era a Alicent conversando com o Aemond com relação ao que ele faz com o Aegon depois. Mas, no final das contas, é com relação a ela. E a gente vê ele desrespeitando ela ali na reunião do conselho, porque quando ela tenta falar algo, ele corta ela, ele nem ouve ela, ele continua seguindo o direcionamento da palavra pro Tyland. Isso é interessante, principalmente porque quando teve toda a relação ali do Aegon, né? Ela tinha defendido muito o fato dela estar ali no conselho, dela ter tido experiência, porque ela cuidou ali da coroa, né, enquanto o Viserys ele tava muito mal. E é engraçado porque a humilhação é tipo assim, ah tá, você fez os seus bons serviços na época. E eu preciso dizer, gente, tem um trejeito do Aemond que eu particularmente gosto muito, que é quando ele nem termina a frase, né, que ele fala assim, tipo, ah, sei lá o que, já o Aegon... ele só faz isso, sabe? Mas eu falo aqui, brincando, né, que o poder subiu a cabeça, mas seria um reinado que duraria pouco, porque a gente vê que o Aegon, de fato, acordou, a gente já tinha visto no final do episódio anterior, né, ele chamando pela mãe, e aqui a gente vê mais momentos dele. Eu preciso ressaltar de novo, principalmente que a gente tá mais próximo ali dele, que realmente ele não ficou tão pitoresco quanto descrevem nos livros. Entretanto, eu preciso dizer que a maquiagem, principalmente dessa parte aqui do peito, me dá certa agonia, sabe? Ver eles limpando ali as feridas. Ai, nossa, sério. Eu acho que eles estão trabalhando muito bem essa relação, né, ali das queimaduras. Acho interessante o Larys ter falado depois, né, que ele seria lembrado como alguém que sobreviveu ao fogo de dragão. Acho que pode ser até interessante, talvez de forma de construção, porque assim, nem todos os Targaryens são fortes com relação ao fogo que nem a Daenerys. Por exemplo, o Aegon não seria, mas talvez eles podem até utilizar disso para ver de onde começou a lenda, né, deles serem resistentes ao fogo, enfim, não sei. Isso especulando, porque eu acho que esse episódio ele também traz alguns easter eggs interessantes que a gente vai discutindo aqui ao longo do episódio. E aí é interessante porque realmente o Aemond dá a entender que ele esperava que ele ficasse mais tempo desacordado. No livro, a título de curiosidade, né, tem uma passagem de 1 ano até eles escolherem o regente. Então, realmente, a situação do Aegon fica mais crítica. Eu entendo como narrativa pra série que faz muito mais sentido não ter esse gap temporal aí de 1 ano, porque imagina, é como se a guerra ficasse 1 ano parada, né, desde o pouso das gralhas. E a guerra já tá bem devagar, né, vamos conversar um pouquinho. É interessante, gente, já vou até falar aqui, porque quando eu fico falando, ó, presta atenção nisso e aquilo, dá pra ver claramente como eles estão fazendo alguns aspectos de construção importante para cenas futuras e cenas de impacto, sabe? Que eu sei que é o que a galera quer ver muito. Mas eu entendo também que a galera tem falado que é mais parado, mas os episódios eles estão sendo muito bem construídos. Esse, inclusive, é um bom deles. Mas aí o Aemond, dentro daquela situação que ele não quer perder o fato de ser regente, né? Porque sempre foi algo que ele almejou. A cena do Trono de Ferro deixa muito bem claro, né? Ah, e devo dizer aqui, gente, a cena do Trono de Ferro, ela também é muito interessante porque fala muito sobre como as pessoas almejam o trono. Isso é algo muito presente em Game of Thrones. Sempre era muito mais sobre o trono de ferro do que sobre a coroa em si, por exemplo, que eles usam, né? A coroa tem sim seus significados, mas acho que o Trono de Ferro é o que simboliza, né, o Targaryen sentar no Trono de Ferro, até por conta, né, da profecia lá do Aegon Conquistador. E é óbvio que o Aemond não quer perder isso agora que ele conseguiu, né? Então ele vai, manipula, né, o Aegon pra saber se ele iria falar que ele, né, jogou o Dracarys ali nele. E é interessante nessa cena porque ele deixa uma bola, né, do conselho dando a entender que ele está cuidando ali das coisas, pra ele ficar de olho.
tanto que é algo que o Larys depois ele aproveita ali até pra ter o combinado com o Aegon. E já a Alicent, né, como eu falei, ela nunca foi tão humilhada, mas é interessante observar algumas questões sobre a construção dela aqui, e eu queria até trazer uma discussão que eu trouxe em uma live que eu fiz com o Carlos, que é do Game of Thrones Brasil, que muita gente tinha comentado, até lá na cena do sangue e queijo, que ela não era boa mãe, porque ela não acolheu o Aegon ali quando ele tava chorando por conta da morte do filho, e eu vejo muito aquela cena como culpa, né, porque pra mim a Alicent, ela é uma pessoa que vive pelos filhos, e eu acho que esse episódio especificamente, ele demonstra isso muito bem, sabe? Então quando ela é demitida ali, é interessante que ela vai passando em cada um dos filhos, né, ela tem a conversa ali com o Aemond, mesmo ele tirando o poder que ela tinha, o que ela tinha conquistado ali, né, ainda assim ela foi maternal com ele, dando ali um conselho. Depois ela vai ver o Aegon, ela queria que ele tivesse acordado, e ela sempre tá ali do lado, né, tem até a cena dela dormindo assim, com um paninho, né? E a própria cena ali, quando tem o ataque do povo, ela protege a Rhalyna. Então a Alicent, por todos os defeitos que ela tem, pra mim ela é uma boa mãe, ela vive pelos filhos, sabe? E é muito interessante a gente observar como essa perda de poder da Alicent vem ali com o cabelo dela, porque no momento que o Aemond fala assim, volta aí aos seus serviços domésticos, né? Ela volta com aquele cabelo de quando ela era adolescente. Inclusive de costas, ela tá muito parecida com a atriz, né? E é quando ela tem a conversa com o Gwenny sobre o Darion. Essa cena, ela é muito interessante porque ela não só é descritiva sobre o Darion, porque ele é um personagem que a gente não conheceu e ele vai ser extremamente importante aqui pra Dança dos Dragões, mas a gente já consegue ter uma noção que ele tem 16 anos, ele tem escrito menos porque os interesses são diferentes, ele é bom com as mulheres, como o Gwenny escreve, mas que ele é muito firme, inteligente e gentil. E aí é muito interessante essa parte do gentil, né? Principalmente tendo em vista o que aconteceu com os filhos da Alicent ali, né? Na Fortaleza Vermelha. O Aegon não tinha interesse algum em ser rei, ele foi um rei feito ali, né? E também a forma, né, que ele tratava as mulheres, tipo o abuso da Elinda. A Rhalyna muito introspecta ali nela. E o Aemond é esse cara ambicioso, né? A ponto de atacar o próprio irmão. E por mais que o Aegon guarde isso pra ele, né? A Alicent sabe que ele estava envolvido, o próprio Cole também não tem coragem. Eu vejo muito por essa presença de frieza dele, tá? Que ele não tem coragem porque às vezes ele tem medo de uma retaliação e ele é o mão, né? A gente vê nesse episódio que o Aemond quer trocar o mão, mas ele ainda é o mão da coroa até outro ser nominado. Então, o próprio Cole também ele fica ali numa situação que ele perderia o que ele conquistou, assim como a Alicent perdeu o que ela conquistou. Então, pra mim essa cena do Darion, ela é muito importante. Primeiro, pra ser uma situação pra ter familiaridade ali com o Darion quando ele aparecer, né? E também pra trazer esse sentimento da Alicent com os filhos, principalmente agora, né, que ela tá tão preocupada porque ninguém sabe do outro, não teve novidade desde quando ele foi embora. E aí, né, a gente fala muito sobre como os verdes, eles são estratégicos, mas os pretos não foram diferentes, né? É até interessante, principalmente quando a gente fala sobre esse sentimento da Rhaenyra, que é bastante trabalhado nesse episódio, sobre homem versus mulher, né? Como os homens levam a guerra, principalmente em questões de querer atacar, e aqui a gente vê um lado mais estratégico. Então a gente vê muito que a força da Rhaenyra é muito atrelada às mulheres, às representações femininas que ela tem ali no conselho, que ajuda ela de uma forma geral. Antes era a Rhaenys, e com a perda da Rhaenys ela tem um monte de homem duvidando, né, da capacidade dela, e ela encontra esse apoio na Missária. Isso vai ser importante, inclusive, pra gente conversar sobre o final, mas eu queria falar sobre esse plano do povo, porque, assim, é um plano que é inteligente, tá? A gente fica almejando muito por batalhas, principalmente momentos icônicos do livro, que nem quando as pessoas especulavam quando seria o Pouso das Gralhas, porque sabia que ia acontecer e sabia que ia ser impactante. Eu sei que muita gente quer ver guerra, batalha e tal. Eu também quero ver. Mas a gente não pode dizer que a Rhaenyra ela não tá sendo estratégica, que ela não tá atacando indiretamente. Até o Queijo de Sangue, por exemplo, foi uma resposta sutil, não foi como ela queria, porque ela queria o Aemond, mas foi uma resposta de guerra. Então a gente vê a Rhaenyra muito mais envolvida nessas sutilezas por enquanto. Aí lembra que no quinto episódio foi a enviada ali da Missária e foi falar com a Elinda? Aí rola toda aquela ceninha, né? Quando o Ulf reclama da comida, fala que tá com pouca coisa ali na sopa, né? E é interessante porque
a namorada do Aemond, né, que começa a falar: ai, as minhas meninas foram lá na Fortaleza Vermelha e teve um banquete, foi esbanjado, porque é algo comum, né? Tipo, você tem um novo rei, você faz um banquete. E é até interessante que eles até citam, né? O Viserys também gostava muito de banquete, mas ele nunca deixou o povo passar fome. Mas é interessante o fato dela estar envolvida, porque na conversa mesmo, quando o Aemond desabafava ali com ela sempre falava: mas enquanto vocês estão brigando, é o povo que tá sofrendo. Então ela também já dava, tipo, umas dicas de tipo, você precisa acordar, porque senão vai existir uma revolta aqui. E ela faz parte da revolta, porque é isso, assim, tanto ela quanto a Missária, as coisas ali são feitas com relação aos interesses delas também. Tanto que a gente vê, né, a esposa depois do rio, o ferreiro, indo atrás da comida, porque teve um episódio que ela falava, né, cada vez tá mais difícil e mais caro e eu tenho que ir mais longe, e aqui a gente vê ela falando: não, eu fiquei o dia inteiro só pra conseguir, eu preciso algo, e por isso a gente vê a atitude do rio depois ali roubando o saco da pessoa. Mas eu digo uma coisa pra vocês, prestem atenção nessa atitude dele, é meio que um traço com relação a esse personagem. E essa revolta, ela fica mais generalizada, principalmente quando passam as ovelhas ali, que seria pros dragões, né? Então, lembra daquela cena também que os caras, eles iam pedir para devolver algumas ovelhas, cabras, né? Porque era o ganha-pão deles, e eles falavam: não, se tiver guerra, meus dragões vão precisar comer. E aí eles falam, né, tem muito para eles e nada pro povo. E assim, gente, verdade seja dita, elas criando essas sementinhas ou não, isso era algo que iria acontecer. Eu acho que, mesmo se não tivesse tido aquela cena ali do Ulf e a Rhaenyra só mandasse os barquinhos, essa revolta ela ia acontecer, porque as pessoas iam falar: tá bom, a Rhaenyra tá pensando na gente, que é o que eles falam, né? Nossa, ela nem tá aqui, mesmo nessa situação ela tá pensando na gente. Principalmente quando tem esse aspecto ali falado do Viserys, né? Porque ela é a herdeira que o Viserys escolheu. O Viserys não deixava faltar comida pro povo, logo a Rhaenyra também. É uma associação que é muito inteligente, sabe? E devo dizer, gente, a cena do barco, eu acho ela muito linda, assim, é muito impactante. Tipo, você vê um barco, vê comida, depois você vê vários barcos, sabe? Vai sustentar meio que todo mundo. E é interessante ter o Ulf reclamando também, pra ter o ponto de vista dele com relação a Rhaenyra, né? Como a gente já tinha visto previamente. E aí, quando tem a revolta, tem dois pontos que eu queria destacar aqui. Primeiro, a galera atacando peixe ali na Alicent e chamando ela de rainha dos peixes. Eu falei, ela nunca foi tão humilhada. Não foi só pelo filho, não. Foi pelo povo também. E depois, né, tem a cena lá que um dos guardas corta a mão do cara que segura ela. E, cara, eu preciso dizer, ela foi muito inteligente, pensar muito rápido, de tipo, gente, pelo amor de Deus, não torne isso uma super matança, porque isso ia ficar muito marcado, ia gerar mais revolta ainda, sabe? As pessoas iam falar: então quando a gente é contra, quando a gente tem o bem bom aqui, a gente é morto, sabe? Então é extremamente importante ali que ela realmente tenha falado pra ninguém matar as pessoas, por mais que ela perdesse guardas ali, pra garantir a integridade dela e da Rhaenyra. E a outra coisa que eu ia falar é que enquanto a gente fica ouvindo saudações à rainha Rhaenyra, a gente vê que ela tem um corte aqui no braço, que é no mesmo local que ela deu a facada da Rhaenyra ali quando o Aemond tinha perdido o olho. Eu achei muito perspicaz essa cena. E com essa revolta, o Larys começa a plantar a semente que favorece ele, porque ele alerta o Aemond sobre o povo, e aí ele reforça, né, é por isso que eu tô falando que precisa acabar ali com o bloqueio de goela. E aí o Aemond não só feliz em humilhar a mãe, ele também humilha o Larys, né, porque ele fala: você precisa de uma nova mão. E é interessante porque, assim, gente, o Larys, ele conseguia manipular muito bem o Aegon, ele sabia o que falar exatamente, assim como foi com a Alicent ali, e o Aemond, ele é mais esperto, né? Vamos falar aqui. Então ele percebeu o que ele estava fazendo ali, por isso que ele fala: você acha que eu sou idiota, né? E aí por isso que ele também dá uma humilhada ali, né? Falando que eu não tô convidando você para ser minha mão, eu quero que o outro retorne aqui, porque ele sempre, uma coisa que ele fez foi defender a família. De novo, o Larys perdendo pro outro. Mas é isso, né? O Larys, que nem ele fala depois pro Aegon, as pessoas subestimam ele pelas características físicas, e é isso que ele aconselha, né? Falando: olha, muita gente vai duvidar de você agora por conta das suas limitações,
mas o que você precisa usar é o cérebro, então isso precisa ser íntegro, né? Tanto que ele não dá um remédio porque iria mexer com o cérebro dele, que é algo que o Larrys faz realmente, né? Ele é muito inteligente, isso a gente não pode negar. Você pode odiar o Larrys, mas ele é muito manipulador. E logo, né, ele já coloca o medo no Aegon. O Aegon já tinha recebido ali a ameaça do Aemond na sutileza, e ele fala, olha, você corre risco, e ele pede ajuda explicitamente. Então assim, o Larrys tentou ali com o Aemond, não deu entrada, ele vai dar outro jeito. E aí já lá no Conselho Preto, a gente vê que o Corlys aceitou ser humão. É interessante, gente, porque eu vi algumas pessoas falando que não fazia sentido o Corlys ficar ao lado da Rhaenyra. Só que assim, vamos pensar que a gente tá numa guerra, e aí você tem que escolher um lado. Você vai escolher quem a sua mulher lutou por, ou você vai escolher quem matou a sua mulher, sabe? Então é óbvio, faz muito sentido ele tá do lado ali da Rhaenyra, principalmente com aquele sentimento que trabalharam nele no episódio anterior, que ele tá simplesmente desolado, né? E aí, nesse momento, a Rhaenyra informa aquele plano do Chase sobre procurar possíveis vínculos com a família Targaryen pra ser novos montadores, porque ela deixa bem claro que ela não pode contar com Daemon, né? Muita gente fica falando, ah, mas a gente tem o Caraxes, vai ser importante. Primeiro que isso começa a dar uma canseira nela, né? Mas ela tem esse interesse porque eles têm o Vermithor, o Asa Prata e o Seasmoke que tava ali vagando. A única coisa que eu fiquei meio assim é que aqui na cena ela supõe, tipo, ah, eu acho que o Seasmoke perdeu a sua conexão. Porque é aquela grande discussão, né, que a gente vinha falando desde a primeira temporada. Nos livros, o Laenor de fato ele morre. E aqui ele fica vivo, então teoricamente ele não perderia essencialmente o vínculo. E aí começa a ter um pouquinho de problema, mas não é problema grande. Não vou problematizar aqui, mas por conta de mudança de adaptação. Porque se a Rhaenyra sabia da existência do Laenor vivo, né, já que foi plano dela e do Daemon, ela talvez poderia ir atrás dele pra montar o Seasmoke. Mas tudo bem, tá passado isso, né, Seasmoke ganha um montador, como a gente viu nesse episódio. Mas é muito interessante a gente ver o Stefan falando que ele se sente honrado da Rhaenyra pedir que ele tentasse montar um dragão, porque dragões são como deuses. Eu acho que isso traz um peso, inclusive, pra cena da cabeça da Meleys. Porque é isso, imagina você ver um deus morto ali na sua frente, sabe? E a falta de conhecimento do Cole fez com que o povo achasse tenebroso aquela passeata com a cabeça da Meleys. Então, é algo muito sagrado, né? Os dragões são sagrados. E aí a gente tem a cena do Seasmoke. Gente, eu preciso dizer que eu dei boas risadas em alguns momentos. Uma das coisas que eu já tinha comentado sobre a análise do teaser. Primeiro, é engraçado ver o povo lá com os gravetos como se fosse resolver alguma coisa, né? E a outra coisa, né, é que o Seasmoke, ele é um safadinho. Ele vem assim, aí ele dá o pescocinho de tipo, sobe aí, chega mais. E aí ele sente seguro, né? Aí ele fala, então toma, manda ali logo um fogo. Coitado do Darkling, já tinha matado o pai dele e a casa ficou sem herdeiro, tô brincando. Mas ele é queimado vivo ali, né? E tem até a cena do cuidador ali, dos dragões, tirando a própria vida em meio ao fogo. Porque deve ser muito agonizante, né? A gente viu como o Aegon ficou, mesmo tendo a armadura de aço valeriano. E aí, né, por conta disso, a Rhaenyra é questionada e a gente vê que, de fato, era uma pessoa do conselho, né? Ele começou a jogar todas as decisões dela, falando, ah, quem Pouso das Gralhas perdeu isso, e aí agora a gente perdeu o Darkling, que é um excelente cavaleiro, e o Daemon, tô brincando, ele não chegou a citar o Daemon, mas ele começa a apurrinhar as decisões da Rhaenyra, e eu achei bem certeira, de certa forma, ela falar, olha, eu sou a rainha, sabe? E depois ela até comenta que ela fez foi pouco, que ela podia ter cortado a língua dele. Pra quem não se lembra, né, cortar a língua é por um ato de traição, de algo que a pessoa tinha falado. Algo muito similar ao que acontece, por exemplo, quando o irmão do Corlys, ele tenta ficar no lugar do Luke, né, enquanto o Corlys estava desacordado. E aí ele fala palavras profanas sobre a Rhaenyra, e aí eles falam, né, sobre cortar a língua, e no final o Daemon corta a cabeça dele no meio e fala, ele pode ficar com a própria língua. Então é isso, né, cortar a língua é muito simbólico nesse sentido de que é algo muito ultrajante, é uma grande traição que você falou e o que você tá questionando ali, no caso, a rainha. E isso também vai ser extremamente importante pra gente compreender o sentimento da Rhaenyra e da cena final. Porém, antes de falarmos da Rhaenyra, queria falar sobre o Adam e o Alan, porque
a gente tem aqui mais entendimento da relação deles com o Corlys, que sempre foi uma relação mais afastada. Ele é sim, aqui eles confirmam explicitamente, né, que eles são filhos, tanto que na discussão ali, o Arlen chega a falar que ele tinha medo de aceitar as coisas das pessoas acharem que era meio enviesado e não por mérito, né? Só que assim, a gente vê, o Arlen ele é mais velho, então ele já deixou de esperar coisas ali do Corlys. E o Adam, ele é mais, tipo, o sonho da juventude, então ele ainda espera algum tipo de retorno. E essa conversa é muito importante pra gente ter o entendimento do Adam sobre como ele se sente rejeitado ali pelo Corlys e como ele queria ter mais atenção do pai. E isso explica a conexão com o Smoke na cena, né, que o Smoke vai pra cima dele. Como eu venho falando aqui nos episódios, né, que nem a cena ali de Pouso das Gralhas, a temporada ela tem trabalhado muito essa relação da conexão com os dragões. Então, a cena em Pouso das Gralhas, a gente vê, por exemplo, o Sunfire com o Aegon todo fofinho, parecendo um doguinho, sabe? A Rhaenys com a Meleys. E a cena do olhar é muito importante, né? Pra gente ver esse vínculo, que é o que a gente compreende aqui na cena do Smoke. O Adam, ele tava se tremendo ali, afinal, era um dragão pra cima dele. Mas a forma visual de como ele olha ali pro Adam, você consegue compreender o que aconteceu na cena, o que leva a gente pro final polêmico. Um aspecto que eu acho que é muito importante da gente falar sobre a construção da Rhaenyra aqui nesse episódio é como ela traz essa impotência dela do conselho falando, você não pode ir porque vê a situação da Rhaenyra. Eu não tô falando pra você gostar, eu estou falando pra você compreender a situação dela. Ela tá ali, ela é a única que tem um dragão mais experiente, ainda assim Syrax é um dragão muito novo, relativamente novo, mas não tão novo quanto o do Chase, por exemplo, que inclusive é filho do dragão dela. E além do dragão também tem um montador, ser mais experiente, etc. E a Rhaenyra, ela sempre utilizou a Syrax pra se impor. A gente via isso muito na primeira temporada, mesmo que ninguém ali tenha tido experiência de batalha, tirando dragões como a Meleys e a Vhagar e o Caraxes. Só que ela não pode ir nas coisas, porque se ela morre, acabou a guerra. Ou podem prender ela, fazer uma sabotagem, algo assim. Então ela fica de mãos atadas, porque ela não pode agir de ir com o dragão e, por exemplo, tentar matar a Vhagar porque ela estava cansada e aproveitar aquele momento. E além disso, né, os questionamentos também em decisões quando ela tenta algum direcionamento. Então as pessoas ficam muito dependentes do Daemon. A conversa dela com o Chase, eu acho que é extremamente importante, que é quando ela esbraveja, né? Ela fala assim, Daemon, eu não consigo parar aí 30 segundos e as pessoas não falarem do Daemon. E a gente já tinha visto isso muito nos episódios anteriores. Ela também tá com esse sentimento que ela não pode contar com o Daemon, que ela tem que seguir como se o Daemon não fosse ajudar eles ali na guerra. E essa relação do Daemon, né, tem o Chase que fala, o próprio Darkling, né, fala, mas e o Daemon, sabe? Então, mesmo que ele tivesse ali na melhor das intenções, as pessoas ficam muito dependentes que as coisas andem de acordo com o que o Daemon conseguiu, com o dragão do Daemon. E por isso eu também retomo a relação sobre homem e mulher, que é o que ela fala ali com o Chase. As pessoas me veem e veem suas mães e suas filhas, mas não me veem como uma governadora. E eu achei até fofo o Chase falando, mas a minha governadora é minha mãe, né? Mas ainda assim, por mais que ele seja um bom ouvinte ali pra ela, ele ainda tem esses questionamentos. Então, quando a gente vê, por exemplo, aquela cena da espada, dela segurando a espada, eu acho que ela é muito simbólica e complementa muito as imagens que a gente via ela vendo da Visenya, porque a Visenya, ela tem essa imagem forte de guerreira, da espada que ela utilizava, que é a espada do Daemon, inclusive. E eu também gosto da observação dela falando que as coisas que ela queria é o Daemon. Então, ser homem, ser respeitada, ter esse poder, né? E o Daemon queria coisas que ela tem, como a coroa. E aí eu retomo de novo, a Rhaenyra, os apoios dela são em figuras femininas. Ela ter conversado com a Alicent foi um conselho da Rhaenys, que vinha quase como uma imagem de mão ali pra ela até então, né? E agora a Mysaria, que ela consegue fazer algumas coisas na sutileza e que nem passa pelo conselho, né, inclusive. Mas pelo menos ela tem sim feito alguma coisa e é a confiança que ela tem ali para que algo seja feito como ela quer. E eu sempre falo do espelhamento, né, dos conselhos.
a gente tem um contraponto muito interessante aqui nesse episódio, porque agora com o Aemond ali, né, nos verdes, ele tem um pensamento estratégico de guerra. Então a gente vê ele falando, vai pra ali, tantos homens, acumulam os homens aqui, sei lá o quê. E a Rhaenyra, ela também é estratégica, mas ela é estratégica na surdina, por debaixo dos panos, mas é um tipo de estratégia também. E aí, dito tudo isso, vamos falar sobre a cena final, né? A cena ali dela com a Missária, eu consigo compreender 100% a intenção da cena, no sentido em que claramente as duas estavam expondo suas fragilidades ali. E a Missária, ela tem um momento muito importante em que ela fala que ela vê a Rhaenyra como rainha, como uma governadora. Ela também fala muito sobre a Rhaenyra vê ela como igual. Eu achei exagero, até eu fiquei assim, Mona, ela é a rainha ainda assim. Mas é lógico, ali na intenção, né, da cena, ela fala, olha, você não diferencia a coroa e o povo, que é algo que claramente os verdes estão fazendo, né, deixando ali o povo na fome. Todo esse arco dela se entendendo, né, como rainha, é muito relacionado a isso, é como as pessoas veem, como ela carrega o legado do Viserys, como ela não queria essa guerra essencialmente, mas foi uma guerra inevitável. Nessa frase ali, ela vê que a Missária enxerga ela completamente, coisa que o conselho dela não enxerga. Então por isso que também é importante a gente ter esse entendimento dela com o conselho, da visão dela sobre o conselho e a visão da Missária sobre ela. E essa cena, ela também é para criar justamente o impacto que quando o cara chega falando que o Smoke foi montado e que eles acreditam que é alguém dos verdes, presta atenção na frase que ele fala, eu devo chamar o conselho, e a Rhaenyra simplesmente sai, porque ela não precisa mais que o conselho autorize ela a fazer coisas, agora ela vai fazer o que ela quer. Então, por isso que eu falei, porque é muito importante a gente ver, a Rhaenyra, ela é podada pelo conselho até então. Eu espero ver atitudes diferentes a partir disso, já que existiu essa construção. Então ela vai, mesmo sabendo que pode ser um dos verdes ali no Smoke, ela se arrisca, sabe? Ela não precisa do conselho para que coisas sejam feitas. Então, ali da cena da Missária, ela ganha essa força. Entretanto, eu não gosto dessa cena, como ela foi estruturada, como as coisas foram feitas. Por quê? Eu sei que vai ter gente que provavelmente vai entender de uma forma ruim, que não é a minha intenção. Por mim, simplesmente, eu acho que poderia existir essa cena de acolhimento e elas se pegarem em todos os próximos episódios. Eu realmente não ligo com o fato delas terem se beijado, mas eu acho que nessa cena e a construção dessa cena não cabia. Primeiro, porque você faz uma associação de força muito relacionado a quem você tá relacionado e não ao indivíduo, sabe? A Rhaenyra sempre fica falando de como as pessoas, ficam ali com o Daemon, lá, e ela não fez muito diferente aqui com a Missária, né? Eu achei que essa cena ela descaracterizou alguns aspectos que a própria Rhaenyra, inclusive, tinha falado em episódios anteriores, como o fato dela falar, olha, não confunda a minha bondade com fraqueza ou com falta de percepção, eu não lembro exatamente a frase, quando ela começou a construir essa relação com a Missária ali. Então, tendo essa cena, pra mim também diz que facilmente a Missária poderia manipular ela se ela quisesse. E além disso, se a gente for ver a cena assim por momentos, a Missária tinha acabado de compartilhar que ela era abusada pelo pai e que ela foi deixada pra morte, sabe? Eu sei que eles sempre falam, os Targaryens têm fogo de dragão, eles são muito apimentados e tudo mais. Eu não acho que cabia ali. Eu honestamente não gostei dessa cena. Por isso que eu falei, eu entendo a intenção da cena, eu entendo que eles quiseram construir ali, era a força que ela precisava. Mas pra mim, principalmente na situação em que a Rhaenyra se encontra, você ter uma mulher tomando a sua própria decisão sozinha é muito mais impactante do que essa dependência de quem você está se relacionando, seja essa pessoa homem, seja essa pessoa mulher. Então, assim, como construção, eu achei uma péssima construção de cena. Por isso que eu falei, não é sobre o beijo em si, até porque as duas sempre foram construídas dessa forma. Não me importaria de rolar, de repente, um clima ali, e aí no próximo episódio aparecer as duas se pegando, um exemplo, sabe? Mas eu acho que ali não cabia, principalmente pro impacto de força e etc, que precisava vir da Rhaenyra própria. Eu acho que toda essa construção devagar que a gente tá vendo da Rhaenyra, dela questionando a sua força e sei lá o que, cara, ter essa construção individual dela teria sido
tão mais impactante, eu realmente, assim, eu não gostei. Eu não gostei. E além, né, de todo o fato ali do abuso, depois de ter falado que foi abusada. Pra mim essa cena, ela tinha que ser muito mais de carinho, acolhimento e força. Não acho que coube aqui. E aí vamos falar sobre o arco mais isolado, né, do episódio, que é Harrenhal. Ninguém aguenta mais. O Daemon, gente. Ai, assim, eu devo dizer que eu amei ver o Viserys de novo. Eles guardaram esse segredo das 7 chaves da participação dos atores, né? E com a aparição do Viserys, né, a gente tem mais um sentimento de culpa do Daemon, que era com relação a ele ter comemorado a morte do Balon ali na primeira temporada. E por isso que ele fala, né, aquela frase: ah, você realmente falou aquela frase herdeiro por um dia. Então vem como essa culpa, né, que ele carrega, assim como o fato dele não estar ao lado do irmão, né, no momento em que sua esposa morreu, a Aemma. E nessa piração ele começa a achar que o Simon tá fazendo alguma coisa, né, porque ele não acredita nas maldições e fantasmas e tenta ir embora, que ele é impedido pela Alice Rivers. Eu acho que ela cresceu muito aqui nesse episódio, tá? E tem algumas coisas que são pontos de observação pra mim com relação à construção dela na série, não só com relação ao livro, né? Mas eu achei muito interessante a frase que ela falou, que o Daemon, ele é só uma peça de tabuleiro e não um jogador, assim como ela. E isso é muito forte, né? Principalmente pro Daemon, que tá nessa pira toda de que ele quer ser o rei, de que ele quer ser grandioso. E vem justamente ali na conversa, né? Que ela fala sobre merecer a coroa e não algo que você almeja muito. Como eu venho falando também nos vídeos, né? A gente tem um paralelo muito grande entre o Aemond e o Daemon, né? E ela fala que é um fardo que você carrega. Isso era um aspecto que o Viserys falava, que a Rhaenyra falava, ela até cita, né, falando, o Viserys, ele não esperava receber a coroa porque ele não era o herdeiro direto, né, e a mesma coisa a Rhaenyra, porque ela era mulher, o Viserys sempre queria ter um filho homem, né, só que é extremamente importante essa frase, como ela é colocada aqui, que aqueles que querem muito são errados pro trono. Então, eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa na construção dos personagens do Aemond e do Daemon, né? Porque a gente viu o que o Aemond fez e a gente tem visto, né, o que o Daemon tem feito também por não ter conseguido o que sempre quis a vida toda. E aqui eu acho que concretiza muito bem, né, essa relação que a Rhaenyra sempre falava do Daemon, sobre ele ver ela como alguém que roubou a herança, né? Que ela fala a herança roubada. E aí vemos o Daemon pedindo um conselho, coisa rara. E aí ela fala sobre os Tully, né, que inclusive era algo que o Daemon, ele já tinha conversado com o Oscar. A gente também viu o próprio Aemond falando com o Oscar Tully. Então a decisão dos Tully vai ser muito importante, né, para que lado que eles ficarem. E ela falou que os ventos mudariam em 3 dias e depois a gente vê, né, que seria a morte do avô, que ele tinha sugerido colocar um travesseiro ali nele, que apesar dos pesares, os Tully, eles meio que organizam ali as coisas. Então os senhores, né, que a gente viu no episódio falando que não iriam atrás de alguém tirando, se o Tully falasse, não, eu confio no Daemon, eles iriam. E aí quando o Simon comunica, ele começa a chorar porque ele começa a ter esse entendimento, né, que talvez ele consiga o que ele queria, né, o que ele precisava e tudo mais. Mas outra coisa que eu queria discutir aqui sobre a Alice Rivers, e aí isso entra muito mais no âmbito de teoria, tá? É mais uma brisa e não essencialmente algo concreto. A Alice Rivers, até pra não adentrar muito na personagem, ela nunca foi super descrita que ela pertencia a um grupo. Aqui a gente vê, né, o Daemon chamando ela de bruxa e tudo mais, mas ela tem um direcionamento um pouco similar ao que seria uma sacerdotisa vermelha, assim como a Melisandre. Tanto que a gente vê, né, ela falando, os ventos ouviram vento, que sei lá o quê, mas ela é um tipo de bruxa, ela não é exatamente como a Melisandre, mas ela é um tipo de bruxa. Ela é descrita, né, dessa forma, mas eles não falam ativamente que ela é uma sacerdotisa vermelha. Só que essa cena aqui dela com o Daemon, ela trazendo a coruja, eu fiquei pensando também se eles não poderiam mudar um pouco o direcionamento dela pra série, de repente ela ser uma warg como era o Bran. Os wargs, né, eles usam os animais para eles verem situações, né? E o Bran, até me corrija se eu estiver errada, eu não sei se ele é o único ou foi um dos poucos que entrou numa mente humana, mesmo quando ele não tinha controle absoluto dos seus poderes, que foi no Hodor. E o Bran, ele também possuía o que eles chamam de visão verde, que seria essa previsão do futuro através dos sonhos. E aí, como tem toda essa pira do Daemon, é muito associado a controle de mente,
a sonhos e tudo mais, eu fiquei realmente pensando se eles não mudariam o direcionamento. Eu acho que não seria difícil no sentido assim, a série poderia criar como se fosse uma referência ao Bran, como se tivesse existido alguém como ele no passado. E aí também por ter a cena ali, né, da coruja, que ok, ela podia ter só mandado um recado ali, aí eu tô brisando muito longe disso, mas não me surpreenderia se eles trabalhassem ela de uma forma um pouquinho diferente aqui na série. Deixa aí nos comentários, você acha que ela poderia ser trabalhada como uma warg ou iria mesmo por esse caminho de sacerdotisa? É muito mais por essa relação dos sonhos. Eu já tinha comentado sobre a forma que ela manipula o Daemon. Tudo bem, a gente sabe que é muito relacionado às ervas ali que ela faz. Geralmente o Daemon, ele tá tomando um chazinho, né, quando rola essas piras, mas não me surpreenderia. Eu acho assim que a série pode ir para um caminho comum, né, do livro, mas trabalhar mais esse aspecto, mas eu não descartaria isso também, até porque, assim, o que eu gosto de como eles estão construindo a personagem aqui, até por projeção de futuro da história dela, é que eu sinto que ela se coloca em uma posição como necessária. Em algum momento a gente volta a discutir isso, mas ela é uma personagem extremamente importante aqui para direcionais. Essa cena ela tem muito mais camadas e ela é muito importante de se prestar atenção também. E aí, né, por último, mas não menos importante, a gente vê a Rhaena ali nas terras dos Arryn, e aí ela fala muito sobre propósito, né, com o Joffrey, fala que nem sempre você faz o que foi designado a você, mas não necessariamente é menos importante, que mesmo papéis pequenos têm suas importâncias, né? Aí da Dozinha, porque ele também fala que tava com saudade da Rhaenyra, mas nessa cena a gente vê umas ovelhinhas chamuscadas. E é quando ela questiona a Jaime ali, né? E ela fala que de fato existe um dragão selvagem ali na região e que eles não tinham nada que fazer. E aí dá mais contexto do porquê ela ficou tão brava que a Rhaenyra mandou 2 filhotes, né? Porque ela esperava que tivesse um dragão maior, né, para se impor. Então nem era sobre a guerra em si, mas para afastar, né, este dragão selvagem. Gente, eu quero ter esse momento de surto, então eu vou colocar assim, caso você não queira receber um mini spoiler, vá para o momento tal aqui embaixo. Mas tivemos Chip Stealer, um roubo ovelha, pelo menos uma menção aí. Ah, maravilhoso. Enfim, gente, acho que talvez esse vídeo, de certa forma, ajude a entender alguns direcionamentos importantes, conforme eu fui pontuando aqui. Ai, isso é muito importante, presta atenção, etc. Porque, realmente, eu acho que esse episódio, ele tem momentos muito bons, tá? Eu gosto da situação ali do Seasmoke, eu gosto da cena do barco, da revolta do povo, mas ele ainda assim é um episódio de direcionamentos, né? Mas ele é um excelente episódio de construção. Eu acho que ele tem mais informações aqui do que as pessoas imaginam que vão fazer total sentido lá na frente, né? Então é uma construção muito bem feita e chama muito a atenção, principalmente para esses 2 direcionais ali dos verdes de Guella e Harrenhal. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês separaram? Eu acabei não falando aqui. O que vocês acharam desse episódio como um todo? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!